Olá, meus amigos, como vão vocês? Graça e paz, nosso Senhor Cristo Jesus, que Ele vos abençoe, acompanhe e guie os seus passos, os seus pensamentos e as suas atitudes que vocês tomarem nesse dia tão importante. Que Ele esteja sempre com vocês e lembre-se que nele vocês podem confiar, com Ele vocês podem contar, porque Ele tem a solução justa e necessária para todos os momentos que vocês precisarem dele. Amém? Graça e paz, nosso Senhor. Hoje nós vamos inaugurar aqui uma sessão um pouco importante, quer dizer, um pouco não, bastante importante e delicada, pois vivemos uma situação muito delicada, né? Em que estamos enfrentando uma das piores pandemias que já pudemos presenciar com os nossos próprios olhos na história de toda a humanidade. Claro que não foi a única, já houveram outras bastante sérias, mas na nossa vida presente, o que nós estamos vendo hoje não tem igual, não é mesmo? Nós, pelo menos no nosso país, parece que o número de contágios só aumenta, o número de mortos bate 7 mil, o que é uma situação bastante delicada, né? Uma situação bastante delicada, comércios fechados, preocupação com a economia, uma situação bastante delicada que exige muita reflexão, muito bom pensamento nessas horas, muita fé, pois temos a Deus, a princípio de tudo, para nos guiar os pensamentos, as nossas ações, para que nós não percamos a nossa vontade de fazermos o bem, não percamos a nossa fé, pois, independente disso, Deus tem palavras para cada momento na Bíblia, e Deus quer que nós continuemos a fazer o bem e a justiça para todos. Nós vamos fazer hoje uma reflexão a respeito do verso 5 do Salmo 33. E olha só que interessante. O título desse salmo: Ação de graças pela libertação recebida. O Salmo 33 de Davi, como todos nós sabemos, ele foi muito perseguido por ter sido uma pessoa muito importante, por ter uma fé inabalável no Senhor. Errou, como todos nós erramos, mas mesmo assim isso nada abalou a fé dele, né? E esse salmo, o verso 5 do salmo, ele diz o seguinte: procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Nessa situação, o que mais te faz temer? O que mais te preocupa? A economia, o emprego, a saúde. Numa escala de 0 a 10, como que está a sua fé em Deus? De 0, total desespero, ou de 10, total paz e confiança no Senhor? Esse verso nos diz que em Deus nós podemos confiar, que Ele tem a solução para tudo na nossa vida, mas que nós não percamos de vista, que nada disso possa nos abalar. Esse é um momento de muita reflexão, que requer muita fé, muita cabeça voltada no Senhor. Quanto mais nós estivermos com a cabeça voltadas para Deus, quanto mais tivermos fé nesse momento, menos perderemos a cabeça. Vejo que algumas pessoas estão perdendo a cabeça, perdendo o fio da meada, né? Perdendo o discernimento das atitudes, tamanho desespero da situação. Muitos ficam buscando culpados, querendo justiça, alguns falando justiça pelas próprias mãos, da própria maneira, mas em Deus nós podemos confiar.
Ele vai nos livrar dos nossos temores, porque Ele tem o poder justo e necessário para cada pessoa, para cada situação em que vivemos. Para com os responsáveis com isso, Ele vai ter a ação necessária e justa. Não é pela nossa própria maneira que a gente vai achar justiça. Afinal de contas, lembre-se que Jesus mesmo, né, em momentos que precederam a sua morte, ele perguntou a Deus se existiria outra maneira de cumprir a vontade dele, mas que fosse pela vontade de Deus, não pela maneira dele. Mesmo ante a morte, Jesus confiou em Deus, na maneira de Deus. Que isso sirva de lição para nós também. Mesmo diante de uma situação como essa, de delicadeza que é o coronavírus, essa pandemia que se instaurou no mundo inteiro, que no nosso país já bate 7.000 mortos. É uma situação extremamente delicada, ninguém sabe mais quando que os comércios vão reabrir, quando que o atendimento ao público vai voltar, quando que vai voltar ao normal, mas Deus tem a solução necessária para tudo. Deus é abrigo e proteção para com aqueles que querem se abrigar, para aqueles que querem se proteger, para com aqueles que não puderam estar em suas casas se abrigando, para dar à população uma condição mínima de saúde, de segurança, de saneamento básico. Deus é a proteção para essas pessoas também, que nós nesse momento tenhamos principalmente a nossa fé em Deus. Procure alimentar a fé em Deus, para que nessa escala de 0 a 10 você consiga estar mais próximo de 10, que é total paz e total confiança no Senhor. É normal que alguns estejam lá no 0, não me surpreende. Total temor e desespero, porque muitos são pequenos comerciantes, dependem de dinheiro para sustentar suas famílias, pagar seus funcionários. É situação delicada, é de se pensar. A gente não pode menosprezar ninguém, não pode ficar pensando que essa situação não é tão importante quanto a saúde. Isso é sim, porque muitos se perderem seus sustentos, se não tiverem cabeça boa, podem apelar para a criminalidade, né? Muitos, se não tiverem a fé, vão infelizmente cair no roubo, para que se deixarem se tomar pelo desespero de suas vidas. Portanto, que nós busquemos cada vez mais força em Deus. Esse é o momento que a gente mais precisa buscar força e alimentar a nossa fé em Deus, para que nós possamos manter a nossa cabeça no lugar, que não importa a preocupação que você tenha, né, mesmo que seja enorme, de se pensar, sim, nós respeitamos isso, você tem todo o direito de estar preocupado com a situação, eu também estou, porque eu dependo do atendimento ao público que eu tenho na academia em que eu trabalho. Sou profissional de educação física, como vocês já falam, como vocês já sabem, né? Eu já falei várias vezes isso, e a academia que eu trabalho está fechada, eu não estou podendo trabalhar por determinação. É uma situação difícil, mas a minha fé no Senhor não me tira o sorriso. Eu sei que a situação é delicada, mas eu confio em Deus, que Ele tem a situação, Ele tem a solução justa e necessária para essa situação, e que nele nós podemos confiar, e Ele apaziguará os nossos temores, Ele vai nos livrar dos nossos temores, que nós possamos ter confiança nele e fé, que esse é um momento de bastante reflexão e de oração, mas que você, independente do que esteja sentindo e passando, coloque Deus acima de tudo, porque o amor dele, a misericórdia dele é eterna e é mais forte do que tudo isso. Tudo isso, com a ação necessária de Deus,
e Ele já está agindo ao nosso favor. A ação necessária de Deus vai resolver isso. No tempo certo, tudo irá se resolver e tudo irá voltar ao normal. Que nós não percamos a nossa fé em Deus, para que você possa se sentir em paz. Se você não está se sentindo em paz, busque a Deus, porque Ele vai te dar a paz. Ele tem a solução necessária para os seus temores. Ele vai apaziguar essa tempestade. Acredite no nosso Senhor. Nós possamos fazer hoje uma oração. Pai Celestial, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento. Que não importa os nossos desesperos, mas ajude-nos a colocarmos a Ti como princípio e o fim de tudo. Que possamos confiar em Ti, pois Tu tens a solução necessária para tudo e justa para cada pessoa, para cada situação. Tu estás vendo o nosso desespero, as nossas angústias, mas não nos deixe de duvidarmos de que Tu estás trabalhando a nosso favor, para que tudo se resolva e que a paz plena possa ser restabelecida conforme a Tua vontade. Tende misericórdia do Teu povo, fazei a Tua justiça, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus aí na sua vida. Que Ele te dê a força necessária para esse momento tão delicado. Jesus é a força para esse momento que você precisa dele. Não permita que nada tire sua fé em Deus, pois isso é o que você mais precisa. Amém? Você gostou do conteúdo do canal? Se inscreva, deixa seus likes, ative as notificações, compartilhe isso com as pessoas que você sentir que é necessário que vejam essa mensagem. Estamos a partir de hoje inaugurando uma sessão para falarmos a respeito dessa situação que é o coronavírus, que é uma situação que exige bastante da nossa reflexão, mas com Deus somos mais fortes, com Deus venceremos. Amém? Graça e paz, que nosso Senhor vos abençoe.